Pessoal, tudo bem? Na aula passada eu pedi para vocês fazerem a leitura do material Caderno de Respostas no final da apostila. Nesse material existem algumas instruções que eu vou explicar como que funcionam e qual é a sua finalidade. Vamos lá? Então, aqui está os diálogos socioemocionais, Caderno de Respostas. Tenho um aqui do lado, eu vou explicar o que significa ele. Está aqui embaixo. Este caderno foi desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna, IAS, com base em evidências científicas, sendo testado e validado psicometricamente, neste formato, incluindo as instruções e as rúbricas. O IAS não se responsabiliza pelo uso inadequado ou alteração de qualquer de suas partes, que poderá acarretar na perda desta validade psicométrica. Grifem para mim a palavra psicométrico. A palavra psicométrico vem de teste psicométrico. Vamos ver o que significa teste psicométrico? Os testes psicométricos constituem uma medida objetiva e padronizada de uma amostra do comportamento referente às aptidões, ou seja, capacidade que uma pessoa possui para realizar alguma coisa. Servem para determinar o quanto as aptidões estão presentes em cada pessoa, com a finalidade de prever o seu comportamento em determinadas formas de trabalho. Oferecem uma avaliação futura do seu potencial de desenvolvimento. Essa definição eu tirei desta fonte aqui. Anotem esse conceito no caderno, para vocês terem ele lá, para quando forem realizar uma outra atividade relacionada a teste psicométrico, vocês saberão o que é. Então, o que é um teste psicométrico de modo resumido? É uma medida do comportamento referente às aptidões. E o que é essa aptidão? É a capacidade que uma pessoa possui de realizar alguma coisa. Ou seja, esse teste psicométrico, ele avalia as habilidades socioemocionais de cada pessoa, com base em degraus. Então, e o que são as habilidades socioemocionais? Foram aquelas que nós vimos no começo do ano. Foco, responsabilidade, empatia, determinação, organização e assim por diante. Vocês vão preencher para mim aqui o nome da escola, o seu nome, data de nascimento, professor e turma. Essas fichas no final do ano elas serão recolhidas e elas serão guardadas em uma pasta das salas. Instruções. Abaixo você verá um exemplo prático para ajudá-lo a entender como responder às atividades propostas, por meio das rúbricas que representam os degraus de desenvolvimento de determinada competência. Para que seja realmente fácil de entender, este exemplo não é sobre uma rúbrica competência socioemocional, mas sim uma competência simples do nosso dia a dia, cuidar dos dentes, ou quão bem você pode cuidar de seus dentes todos os dias. Leia o seguinte texto que descreve a competência e a sua importância. Vou pedir para vocês grifarem para mim a palavra rúbrica e também o que ela significa, ou o que ela representa. Rúbrica representa os degraus de desenvolvimento de determinada competência, que nem eu falei para vocês. A rúbrica ela é um teste psicométrico que vai avaliar os degraus de desenvolvimento de uma determinada competência socioemocional. O exemplo que ele passou aqui para nós fazermos um teste, para a gente aprender como que funciona, é cuidar dos dentes. Cuidar dos dentes envolve uma série de comportamentos e práticas específicas, como usar uma escova de dentes limpa e pasta de dentes, reservar um tempo para escová-lo todos os dias e aprender a usar o fio dental. Esta competência é importante, pois dentes saudáveis e limpos ajudam a comer melhor e a desfrutar da nossa comida. Além disso, evita infecções, nos auxilia a nos manter saudáveis e as pessoas gostam de um belo sorriso. Agora vamos analisar esta rúbrica? Então vamos lá, vamos ver como que funciona esse teste psicométrico. Então aqui eu tenho os degraus 1, degrau 2, degrau 3 e o degrau 4. O que diz o degrau 1? Eu nunca escovo os meus dentes. O degrau 2, eu escovo os meus dentes uma vez por dia. O 3, eu escovo meus dentes 2 vezes ao dia. E o 4, eu escovo os meus dentes e uso o fio dental pelo menos 2 vezes ao dia. Vamos lá. Vocês perceberam que tem o degrau 1, o 2, o 3 e o 4. E aqui tem os intermediários, ó. Degrau 1, 2, ou seja, está no meio do 1 e do 2. Degrau 2, 3 está entre o 2 e o 3 e assim por diante.
Vamos dar um exemplo. Eu nunca escovo os meus dentes e eu escovo os meus dentes umas vezes ao dia. Vou dar um exemplo intermediário. Vamos supor que tem uma pessoa que ela não escova os dentes todos os dias. Ela escova os dentes de vez em quando. Então, ela não está nem aqui e nem aqui. E ela está nesse grau aqui, tá? De novo, degrau 1. Eu nunca escovo os dentes. Degrau 2. Eu escovo uma vez por dia. Então, se a pessoa ela escova de vez em quando, ela vai estar no degrau 1, 2. E assim vale para todos, tá bom? Com base, então, nessa escala, vai ter aqui um exemplo para vocês responderem, verificando se você entendeu como usar a rúbrica. Agora é a sua oportunidade de praticar usando a rúbrica. Aqui está um exemplo de um garoto, Carlos. Assinale abaixo o degrau que melhor representa a situação de Carlos, preenchendo completamente o espaço compreendido pelo círculo correspondente à sua resposta. A. Carlos escova seus dentes uma vez por dia, mas às vezes ele escova 2 vezes ou até 3 vezes. Com base nessa afirmação, vocês vão identificar em qual degrau Carlos está. Tentem e assinalem para mim aí. Com base nessa explicação, seguindo as páginas, vocês vão ter várias habilidades presentes aqui nesse teste. Iniciativa social, e aí vai estar a definição do que é iniciativa social. E também o porquê que ela é importante. Vou dar exemplo de outras. Autoconfiança, por que ela é importante e assim por diante. Responsabilidade, até chegar à última lá. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão ler a definição das habilidades, vão ler o porquê que elas são importantes, vão grifar as partes principais, por exemplo, o que é iniciativa social? É a habilidade de aproximar-se com os outros, com os amigos, professores e as pessoas novas que podem eventualmente tornarem-se amigas. Então, essa daqui é a definição de iniciativa social. Com base nessa definição, com base na importância delas, vocês vão avaliar qual é o degrau que vocês estão. Então, aqui novamente eu tenho degrau 1, degrau 2, degrau 3 e degrau 4. Vocês vão assinalar aqui o círculo que vocês estão. Depois que vocês assinalarem, vocês vão preencher aqui, ó. Esse teste ele vai ser realizado nos 4 bimestres, aplicação 1, 2, 3 e 4. Vocês vão colocar a data que vocês fizeram aqui para mim e vão colocar o círculo que vocês assinalaram, vão assinalar aqui para mim. E depois vocês vão escrever por que você se avaliou nesse degrau, explique melhor e dê exemplos. O espaço aqui ele é pequeno, mas tentem escrever aqui. Se não der para escrever aqui, anotem no caderno, mas preferencialmente anotem nessa ficha. Vocês vão fazer isso para mim em todas as habilidades: iniciativa social, autoconfiança, responsabilidade, empatia, organização, curiosidade para aprender, até chegar aqui em objetivo. Vamos lá. Agora que você já se autoavaliou e também já conversou com seu professor e com seus colegas sobre as competências, assinale abaixo uma ou 2 competências escolhidas para serem acompanhadas mais de perto e melhoradas. Por que elas têm mais a ver com as situações com as quais você gostaria de se sentir ou reagir melhor, ou com seus objetivos e metas de vida. Ou seja, aquelas competências que vocês acham que podem ajudá-los mais a alcançar seus objetivos. Lembre-se de assinalar apenas uma ou 2 competências e de revisitar periodicamente, ao longo do período letivo, as suas respostas a respeito delas, para acompanhar o seu desenvolvimento. Depois que vocês fizeram lá as suas autoavaliações, vocês vão assinalar para mim aqui uma ou 2, mas eu coloco como uma sugestão que vocês assinalem 2, escolham 2. Depois que vocês colocarem aqui, por exemplo, iniciativa social, assinala.
interesse artístico, vai lá assinala. Então vocês vão escrever para mim o porquê vocês escolheram essas duas. E essas duas têm que estar ligado com o projeto de vida de vocês. E por que essas duas habilidades que vocês assinaram, elas podem ajudar você a atingir suas metas e seus objetivos. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de projeto de vida. Até mais e até a próxima aula.